2007 eu comecei a fazer um trabalho voluntário aqui na clínica, né? Eu recebi uma ligação perguntando se eu tratava pacientes com epidermólise bolhosa. Epidermólise bolhosa é uma doença genética rara e muito grave, né? E que eu tinha um pouco de experiência por conta do ambulatório que eu fazia de doenças raras e de pediatria lá no Hospital das Clínicas. E eu falei, eu trato sim, né? No HC a gente não tinha muito recurso, a gente no máximo colocava uma gaze vaselinada, uma faixinha. Então o que é essa doença? É um defeito de um tipo de colágeno da pele que o paciente, desde que ele nasce, o bebê desde que ele nasce, ele começa a formar bolhas. O menor atrito, ou às vezes sem atrito nenhum, o bebê começa a ter bolhas. E não tem cura, né? Então é uma pessoa que ela vive com bolhas no corpo a vida toda. E elas acabam afetando não só a pele, mas acaba pegando órgãos internos, porque eles têm na boca, na mucosa, na língua, no esôfago. Então eles ficam desnutridos, eles ficam anêmicos, tem que fazer suplementação. E muitos deles não atingem a forma mais grave, que a gente chama de distrófica recessiva. Muitos desses pacientes não chegam nem na vida adulta, né? Geralmente eles morrem por conta, na época da adolescência, porque eles desenvolvem câncer de pele em cima das feridas crônicas. Então é uma doença realmente muito grave e que no hospital público a gente não tinha muita condição de tratar esses pacientes. A gente só enfaixava, colocava aquela gaze que não cuidava e dava medicamento para dor, antibiótico quando precisava. E quando eu fui contactada pela associação para saber se eu cuidava dessas crianças, eu falei, olha, eu posso cuidar. E eles me disseram, olha, a gente consegue doação de curativos para tratar essas crianças. Porque os curativos são muito caros, né? Cada placa custa em torno de 90 a 100 reais e às vezes uma criança usa de 30 a 50 placas por troca, né? Então, assim, é muito dinheiro, mesmo famílias com condição, fica muito difícil fazer esse tratamento. E a gente conseguia a doação desses curativos e foi uma época que eu aprendi muito, né, de curativos, né, que era uma coisa que eu não tinha muito na minha especialização, na minha época, e eu fui atrás, eu fui estudar, então eu acabei aprendendo muito sobre isso para aprender a cuidar desses pacientes. E depois era uma luta para a gente conseguir fazer com que o SUS, né, era através até de um processo judicial, que o SUS conseguisse doar curativo para essas crianças. E isso foi em 2007, né? Eu fechava uma manhã na clínica para atender essas crianças. Na época eram 3, 4 pacientes e nos últimos anos, quem estava até me ajudando a atender esses pacientes aqui na clínica, a doutora Alessandra, que está comigo, e a gente chegou a ter 80 pacientes aqui na clínica com essa doença, né, e que a gente tratou e que tinham sempre retorno com a gente, e eram pessoas inclusive que vinham de outras cidades do interior de São Paulo, vinham de outros estados, eles vinham de ambulância para ser tratados, e acabou atingindo uma proporção muito grande, a gente acabou ajudando muita gente, né, nesse processo. E eu tenho algumas histórias muito marcantes, né, desses pacientes, né. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção dessas crianças algumas coisas, né? Então, primeiro, a força que esses pais tinham, né? Muitas vezes era a mãe, muitas vezes era o pai, muitas vezes era a avó, né? Porque os pais tinham abandonado, e a força que essa família tinha de cuidar daquela criança, que é uma criança que precisa tomar morfina para tomar banho, né? Então são casos muito graves. E as crianças, então, eram as mais incríveis, porque assim, a imensa maioria deles tinha uma alegria de viver, eles estavam sempre sorrindo, né? Eles acabam, nessa forma mais grave, eles acabam perdendo os dedinhos, né, das mãos e dos pés, porque os dedinhos colam e eles ficam com a mãozinha sem dedinho, e eles brincavam, eles pegavam um brinquedo, eles davam risada. Um deles, o Matheus, que ele faleceu, tem um pouco mais de 2 anos, ele faleceu com 15 anos, quando a associação fazia festa ou eles faziam algum acampamento, o Matheus, ele era o DJ da festa, né? Então ele estava lá na cadeirinha de rodas dele e ele estava sempre sorrindo. Eu nunca vi Matheus chorando, nunca.
o processo da troca do curativo que a gente fazia no consultório, até para examinar e tudo, era muito dolorido, então era tudo muito devagar, então a gente tinha que colocar soro para descolar o curativo e tal, e ele nunca se deixou abater, né? E ele gostava de falar de música, das playlists que ele montava, então era um sopro de vida, né? Acho que não para eles, era para mim, né? Para mim, para a doutora Alessandra, porque muitas vezes a gente se pega reclamando de coisas tão bobas na nossa vida, ou porque a gente está resfriado, ou está com dor de cabeça. E a hora que você convive com pacientes que eles sentem dor 24 horas, né? Eles não têm uma expectativa de vida, né, grande, porque eles podem pegar uma infecção e morrer, né? Então, assim, era tudo muito, muito intenso. E eu tenho inclusive uma outra paciente, que é uma paciente que eu acompanho desde essa época, então isso já tem mais de 15 anos, e que ela tem a forma grave da doença. Esse ano ela faz 30 anos, né? E eu posso dizer com orgulho que com certeza se ela chegou nos 30 anos é porque ela vem recebendo um tratamento adequado, porque ela já teve alguns cânceres de pele nas feridas, mas foram tratados, ela não teve metástase e a gente está sempre vigiando. E uma das coisas mais lindas é que foi em 2018, ela se formou advogada no Mackenzie e ela me convidou para a formatura dela. Então estava todo mundo subindo ali no palco para receber o diploma, né? E ela tem a forma grave da doença, então ela não tem os dedos das mãos. E ela foi receber o diploma, e ela recebeu o diploma com o bracinho, né? E aí você fala, meu Deus, como que eu não valorizo ter todos os dedos nas mãos para poder fazer o que eu quiser? E ela estava lá recebendo o diploma dela de advogada. E alguns meses depois, né, que ela se formou no direito, ela foi fazer a prova da OAB, e eu tive que fazer alguns atestados, porque ela não consegue segurar a caneta, né? Então ela digita com a mãozinha. E aí eu fiz atestados para ela dizendo que ela tinha que fazer a prova da OAB, mas tinha que ser no iPad, né? Porque ela justamente não conseguia segurar a caneta. Ela até tem um pedacinho de um dedo da mão direita que ela segura um pouco a caneta, mas ela não tem a habilidade de sair escrevendo durante muito tempo, como era necessário na prova da OAB. E ela foi lá, fez a prova, e assim que ela se formou advogada, ela recebeu a OAB dela, né? E quantas pessoas que a gente vê que, com certeza, né, todos nós a gente conhece alguém que se formou advogado, que prestou a OAB, não deu certo, ai que saco, vou ter que prestar de novo e tudo. E é o que eu falo, eu acho que o que eu aprendi com esses pacientes é que a gente reclama de muito pouco. Eu acho que o que eles vivem, não existe nada mais duro numa vida do que você depender de outras pessoas, sentir dor todos os dias, não poder comer o que você quer porque você também sente dor. Então eu acho que, além de tudo que eu aprendi de medicina com esses pacientes, eu aprendi que a gente tem que ser grato todos os dias pela vida maravilhosa que a gente tem.